Olá, pessoal! Vamos à nossa correção das páginas 372 a 374, referente à unidade 6, ok? Número 1. Considere o triângulo ABC, um ângulo externo e um ângulo interno não adjacente a ele. Vamos lembrar o que é ângulo não adjacente. É um ângulo que não tem um lado em comum, que não está ao mesmo lado, não adjacente. Então, não adjacente a esse beta seria um ângulo que estaria no vértice A ou no vértice B, ok? Analisando a figura, o ângulo externo parece ser maior do que o interno, ou seja, aparentemente beta é maior que alfa. Mas será que essa relação entre os ângulos externo e interno é sempre válida para todos os triângulos? Para responder esta pergunta, vamos realizar algumas construções do triângulo ABC. Na figura abaixo, M é o ponto médio. Lembrando que ponto médio é um ponto que divide um segmento em duas partes iguais, ok? Então, M é o ponto médio do lado AC. E o segmento BM foi prolongado até o ponto P, de modo que se tivesse BM igual a MP. Então, vamos prestar atenção. Na letra A, ele pede para a gente falar o seguinte. Sendo AM igual a X, indique na figura as medidas do segmento AM e MC. Se nós acabamos de falar que M é um ponto médio, AM vai ser igual ao MC. Se esse pontinho M aqui ele é um ponto médio, então AM vale X e MC também vai valer X, ok? Letra B. Sendo BM igual a Y, indique na figura as medidas do segmento BM e MP. Lembra que aqui no enunciado nós acabamos de falar que BM é igual a MP. Então, se BM é Y, o que resta para o MP também ser Y, ok? Letra C. Sendo M o ângulo AMB, ó, AMB. Então, vai ser essa abertura aqui. Igual a θ, indique na figura as medidas dos ângulos AMB, que é esse que ele acabou de falar, e CMP, que é esse daqui, ó, CMP. Então, vai ser essa abertura de cá. Se nós sabemos que esse ângulo vale θ, esse da frente não é um ângulo oposto ao vértice? E os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, o outro ângulo também vai valer θ, ok? Letra D. Com a régua, trace o segmento CP. Tá lá o nosso segmento CP. Letra E. O que se pode afirmar sobre os triângulos AMB? Presta atenção no que a prof vai colocar aqui agora, ó. AMB. Então, é esse triângulo aqui onde a minha flechinha está passando. E o triângulo CMP. CMP. Esse triângulo aqui de cima. O que nós podemos afirmar sobre ele? Nós podemos falar que eles são ângulos congruentes. Por quê, prof? Esse lado é igual a esse lado do outro triângulo. Esse ângulo é igual a esse ângulo do outro triângulo. E esse lado é igual ao outro lado do outro triângulo. Então, nós podemos dizer que eles são congruentes pelo caso LAL, onde AM é igual a MC, onde o ângulo θ é igual ao ângulo θ, e o lado MB é igual ao lado MP. Por isso, LAL, lado, ângulo, lado, ok? Letra F. Considerando sua resposta ao item E, qual é a medida do ângulo MCP? Vamos voltar lá? MCP é esse ângulo aqui, ó. MCP, esse ângulo aqui, ó. Esse onde a minha flechinha está colocada, tá bom? Se nós acabamos de dizer que esses dois triângulos, eles são iguais, então posso falar que esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, porque nós provamos que os dois triângulos são congruentes. Então, pela congruência de triângulo provada no item anterior, concluímos que sua medida será alfa, ok? Voltando lá para vocês verificarem, esse ângulo, que é o que ele está me pedindo, vai ser igual a esse, pois esses dois triângulos são congruentes, ok? Letra G. A partir das construções feitas, o que se pode afirmar sobre as medidas alfa e beta? Escreva abaixo sua conclusão.
concluímos que beta é maior do que o alfa, ou seja, a medida de um ângulo externo de um triângulo qualquer, ok? A medida de um ângulo externo de um triângulo é maior do que a medida de um ângulo interno não adjacente a ele. A prof vai voltar de novo no desenho. Observe. Só essa parte aqui nós falamos que era alfa, lembra? Só que o beta é todo esse ângulo aqui, ó. Ele vai até aquele segmento BC que está estendido lá, ó. Todo ele é o beta. Só que o alfa é só esse daqui. Então, nós concluímos que um ângulo externo, ele sempre vai ser maior que um ângulo interno não adjacente a ele. Então, esse daqui seria menor que o beta, como esse daqui também é menor do que o beta. Isso nós podemos concluir para qualquer triângulo, ok? Número 2. Considere as retas R e S cortadas por uma transversal T, de modo que os ângulos alternos e internos, lembrando que nós falamos sobre eles, alternos e internos um de um lado e um do outro, assinalados meçam alfa. Letra A. Suponha inicialmente que as retas R e S sejam concorrentes. Retas concorrentes é aquelas que se cruzam em um único ponto. Nesse caso, elas devem interceptar-se em um ponto P. Prolongue as duas retas na figura abaixo até que elas se encontrem. Ó, fiz uma, fiz a outra e fiz com que elas se encontrassem. E no exercício falou que elas iam se interceptar em que ponto? No ponto P. Então, nós fizemos a interceptação dela, ok? No exercício B, ele fala, no triângulo ABP, vamos voltar? Ó, triângulo ABP, foi esse triângulo que nós acabamos de montar. Obtido no item A, o que representam os dois ângulos assinalados? Esse assinalado e esse daqui. Então, se ele está dizendo para nós falarmos sobre esse triângulo, então esse ângulo que está no vértice B é um ângulo interno e esse ângulo que está no vértice A ele é um ângulo externo. Então, o ângulo com vértice B é interno e o ângulo com vértice em A é externo do triângulo ABP, ok? Letra C. Considerando a propriedade dos ângulos externos de um triângulo que você demonstrou no item 1, a situação descrita no item A é possível? Justifique sua resposta. Não. Por que ela não é possível? Porque nós falamos que um ângulo externo de um triângulo ele sempre vai ser maior que a medida de um ângulo interno não adjacente a ele. E nós mostramos que esse ângulo é interno e esse é externo. Então, eles possuem medidas iguais? Não. Sempre o externo, nós provamos no exercício anterior, que o externo vai ser sempre maior que o ângulo interno não adjacente a ele, ok? Letra D, o que você pode concluir sobre as retas R e S no caso em que os ângulos alternos e internos têm medidas iguais? Explique sua resposta. As retas R e S, quando os ângulos alternos e internos tiverem medidas iguais, pessoal, elas deverão ser paralelas. Nós comentamos isso a respeito dos ângulos alternos e internos quando tiverem medidas iguais. Então, quando falamos de ângulos alternos e internos de mesmo valor, trata-se de retas paralelas. Então, as retas R e S elas serão paralelas. Então, os ângulos alternos e internos, coloque-se na cabecinha para não esquecer mais. Os ângulos alternos e internos, para terem medidas iguais, as retas deverão ser paralelas. Ok? Obrigada pela atenção de todos e boa correção para vocês. Um beijo!